A paz do Senhor a você, querida família. Outra vez vamos estar juntos meditando na bendita palavra de Deus. Para tanto, vamos estar lendo um texto na primeira epístola de Pedro, capítulo 1 e o verso de número 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E eu já quero de todo o meu coração agradecer a todos os inscritos desse canal, todos que têm assistido nossos vídeos, têm compartilhado, que Deus abençoe. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, assim você vai estar ajudando a gente aí bem mais além, alcançando outras pessoas, porque aí o YouTube, a plataforma, além de notificar você por ser um inscrito, também vai enviar a outras pessoas porque entende ser um conteúdo interessante. Então eu peço a você que se inscreva, nos ajude, tá bom? Vamos então meditar na bendita palavra de Deus, queridos. Nesses dias nós estamos falando sobre a fé que fortalece o homem. Claro que é aquela fé baseada nas escrituras sagradas. Fizemos já alguns vídeos e nesses vídeos, pelo menos 2, nós fizemos um vídeo definindo a fé conforme algumas fontes que a gente pesquisou e nós encontramos 4 definições da palavra fé na enciclopédia bíblica e na nova enciclopédia Fase. E diz que a fé, em primeiro lugar, é a confiança na realidade. É também confiança no saber ou em saber. Em terceiro, na verdade de alguém. E em quarto, nas palavras da Bíblia. Então, o vídeo de ontem, nós trabalhamos sobre essa primeira definição, a letra A, que é a confiança na realidade. E nós explicamos aqui para todos os que têm nos acompanhado que a palavra confiança na realidade está relacionado à confiança em alguém com quem você pode contar em qualquer situação da sua vida. E biblicamente é Deus, esse personagem que nós devemos confiar, colocar, depositar a nossa fé, porque Ele jamais nos abandonará em qualquer situação da nossa vida. No dia de hoje, nós vamos estar falando sobre a segunda definição, que fé é a confiança no saber, ou em saber. Eu leio o seguinte: quando nós vamos ao nosso dicionário da língua portuguesa, diz que saber ou saber é ter informação ou conhecimento. Observe bem, saber é ter informação ou conhecimento, seja de coisas, seja de pessoas, seja de algum estudo, seja qualquer coisa que você possa saber. Então, saber é ter conhecimento e ter informação. E veja que a palavra fé também é definida como confiança ou fé no saber. Então, saber diz que é ter informação ou conhecimento. Aí eu leio mais. Todo crente em Jesus tem o dever de ter as informações necessárias sobre Deus e que Ele é soberano e que a sua vida está no controle do Senhor Todo-Poderoso. Se uma das definições de fé é confiança no saber, significa dizer que você precisa saber e confiar nesse saber. Ao saber, você precisa confiar nesse Deus, que Ele é poderoso, que sua vida está sob o seu controle
e que tudo que você precisa está sobre ele. Esse saber, esse conhecimento, essas informações você precisa ter na sua mente. E tendo-as, você precisa depositar a sua fé nesse conhecimento que você teve, que ele é poderoso para ter nas suas mãos o controle da sua vida, bem como as necessidades que você tem, ele pode muito bem supri-las. Vejamos o que nós lemos em Mateus 28, versículo de número 20. Escute isso que nós vamos ler. Se você tem uma Bíblia em casa, tá bom? Você pode estar acompanhando, tá? Quando você estiver ouvindo esse vídeo, você pode estar acompanhando, lendo a Bíblia, os textos que a gente está lendo aqui. Olha o que diz o versículo de número 20 do capítulo 28 de Mateus. Diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Qual é a palavra que nós queremos utilizar nesse texto? Eis que eu estou convosco. Queridos, se a palavra fé é definida por saber, e você sabe da existência de Deus, você precisa depositar a fé nesse saber, nesse conhecimento que você tem, de que Ele está com você todos os dias da sua vida, conforme está aqui no texto. Então a sua fé precisa trabalhar conforme o conhecimento que você tem do Senhor nosso Deus. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você sabe que Deus existe? Claro que você sabe, porque eu li aqui o crente em Cristo Jesus. Significa dizer que você já é um salvo. Portanto, sabendo da existência desse Jesus, desse Deus Todo-Poderoso, a sua fé deve ser depositada nele, crendo que ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Imagine um crente, um cristão, ter dúvida de que ele tem a companhia de Deus. Não é difícil? É uma contradição. Você dizer que é um cristão e você não ter certeza de que Deus está te acompanhando. A sua fé deve trabalhar nessa direção, porque é verdadeiro isso, tá bom? Eu leio mais o seguinte: você precisa saber, e sua fé deve estar depositada nisso, nessa direção de que Ele está com você em todas as situações e que toda provisão e cuidado o Senhor não deixará faltar. Entendeu isso? A sua fé tem que ser depositada nessa direção, crendo que toda provisão que você precisa durante todo o dia, o tempo de vida que você tiver, Deus nunca vai te deixar faltar. O salmista Davi, ele disse: eu fui novo, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então, a fé faz com que a gente acredite nisso. Deus me deu o pão hoje, Deus vai me dar amanhã, Deus vai me dar depois, Ele vai cuidar da minha família hoje, cuida amanhã, cuida depois. Ou seja, a fé, ela trabalha não só para crermos no Senhor, mas também para crermos na provisão que se faz necessária enquanto nós vivermos. Isso é fé. Nós temos uma expressão bíblica que está no livro do Gênesis, no seu capítulo 22, ainda falando dessa questão de fé. E o versículo 8, olha o que nos diz. Gênesis, capítulo 22, e o versículo de número 8. A Bíblia diz assim, ó: e disse Abrão: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos. Talvez você conheça essa história. É aquele momento em que Deus pede a Abraão que ele sacrifique o seu filho. É claro que Deus não quis o sacrifício de Abraão, mas Deus quis provar a fé de Abraão. E a Bíblia diz que Abraão preparou todo o material, o cutelo, a lenha, o animal para levar a lenha, e levou Isaac para sacrificar.
Chega num momento que Isaac pergunta: pai, todos os materiais para o sacrifício estão aqui, mas não o cordeiro. Onde é que ele está? Aí no versículo 8, Abraão diz: Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. E a Bíblia diz que caminharam junto. Aqui nós vemos dois momentos da fé de Abraão funcionando. Primeiro, quando ele diz: Deus proverá. E depois a continuidade para o lugar que Deus havia designado para o sacrifício. Entendeu? Então Abraão demonstra a sua fé dois momentos nesse versículo. A primeira, quando ele diz: Deus proverá o cordeiro. E o segundo momento é quando Abraão segue para o destino com o seu filho Isaque. Então, a fé, querido, faz ver na vida de Abraão, fez com que Abraão enxergasse que Deus proveria um animal no lugar do seu filho Isaque. E isso ocorreu. Se você ler todo o capítulo 22 do Gênesis, você vai ver como foi o processo. Mas a fé de Abraão, ele realmente demonstrou aqui, ele confiava. Ele creu no que Deus pediu, mas ele cria que Deus ia substituir e cria de fato porque ele continuou indo em direção ao lugar indicado pelo Senhor. É tanto que nesse capítulo de número 22 do Gênesis, e o versículo 14, 22 e 14 do Gênesis, Abraão chama aquele lugar ali de Deus proverá. Veja que interessante. No versículo 8 ele diz para o filho: Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. E no versículo de número 14, a Bíblia diz que Abraão chamou aquele lugar de Deus proverá. Ali estava a prova idêntica, fiel, de Abraão na providência do Senhor. Querido, não deixe sua fé desvanecer. Continue crendo confiantemente no Senhor. Porque jamais na história da humanidade, jamais houve alguém que creu no Senhor, que confiou no Senhor, que depositou sua fé no Senhor e foi decepcionado. E não é você que vai ser, não somos nós que vamos ser decepcionados, porque o Senhor, ele honra a fé daqueles que confiam nele e nas suas providências. Então, fé é confiança no saber. Saber o quê? Saber que Deus existe, saber que Deus proverá. Isso é fé. Então, eu quero ler por hoje a última referência bíblica, que está em Hebreus 11 e 40. E nós vamos encerrar por hoje, tá? E amanhã a gente vai voltar ainda a falar sobre mais duas definições de fé. Nós temos ainda, tá? Uma nós vamos falar amanhã e a outra depois de amanhã. Olha, Hebreus capítulo de número 11 e o verso de número 13 diz: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O capítulo de número 11 é considerado pelos cristãos como a galeria da fé, não é? A galeria da fé, porque aqui nós vemos uma coleção de homens e mulheres que pela fé eles tiveram grandes vitórias. E aqui está falando sobre que eles morreram na fé sem terem recebido a promessa. Observe bem. A promessa aqui não é uma promessa condizente à vida terrena, mas à vida eterna. Mas eles morreram crendo nisso, que o Senhor dará uma terra maravilhosa, os céus darão a recompensa pela sua fé. Ou seja, eles partiram desta vida, mas a fé viva como no dia que começaram. Aí eu te pergunto, hoje, depois desses dias, de meses, de semanas, depois de anos de crente, depois de décadas de crente, como está a sua fé? Como começou? Aumentou? Estacionou? Diminuiu? Como está?
Responda para o Senhor, o Deus poderoso que está falando com você nesta oportunidade. Em Apocalipse diz assim: ser fiel até a morte, dá-te a coroa da vida. É claro que ser fiel até a morte depende do uso da fé. Como está a sua fé? Diminuiu? Baixou? Estacionou? Como está? Faça uma análise disso. Se você ainda continua com a sua fé dirigida no Senhor, decidido a continuar crendo nele em qualquer circunstância da sua vida. Pense nisso. Que Deus abençoe você e família. Como eu disse, amanhã a gente volta a conversar ainda, a meditar ainda sobre esses pontos importantes. Eu vou estar orando agora por você e toda a sua casa, tá bom? Ore comigo. Querido Deus e Pai, em cuja presença estamos, tenho, Senhor, a gratidão no meu coração de poder falar a tua palavra outra vez, Senhor, e todos os que tiverem acesso a este conteúdo, Deus, fortalece a sua fé, anima a fé, aviva a fé, Senhor, para que eles possam continuar olhando para ti sem vacilar. Eu te peço, Senhor, por todos aqueles que precisam de um toque de tuas mãos. Ah, Deus, Pai eterno, quantas pessoas agora estão em profunda tristeza, em profunda depressão, em profunda inquietação, uma instabilidade extrema na sua vida financeira, familiar, espiritual. Senhor, Senhor, tu és o Deus que tudo pode. E eu te peço, visita essas vidas e dá-lhes estabilidade, seja em qual área for necessário. Eu te peço pelas famílias, eu te peço pelos órfãos, pelas viúvas, eu te peço por aqueles que estão indo ao trabalho, ao colégio, à faculdade, os que estão indo às suas atividades neste dia. Prospera o dia de cada um. Prospera o dia de cada um, Senhor. Os que estão voltando depois de uma noite de labuta, a eles dá um sono consolador. Querido Pai, eu te peço pelas famílias, todas as famílias. Eu te peço, Senhor, pelos casais, por nossas crianças, nossos jovens e adolescentes, e aqueles moços, aquelas vidas que estão presas nas drogas, no crime, Senhor, eles têm uma alma, eles precisam de libertação. Senhor, tu tens os meios pelos quais tu cuida dos homens, fala com os homens, tem um encontro com os homens. Eu te peço por todos esses que estão envolvidos nos crimes, que eles possam ser libertos e te reconheçam e te sirvam como Senhor. Eu te peço pela tua igreja, nesta cidade, no nosso país, no mundo, os missionários. Ó Senhor, te peço a tua bênção sobre a nossa nação. Cuida do nosso país e dissipa, Senhor, toda maldição contra o nosso povo. Querido Deus, eu te peço tudo isso no nome santo de Jesus. Amém. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo, se Deus quiser.